Eu andava que nem o Robocop, aqui assim. Ooh, you just make me feel feeling like bulletproof. This bitch gon' make me shoot. She wanted rendezvous. Black roses die for you. Bitch, all I want. Fisioterapia, fazer ou não fazer? Sempre, tá? E sempre você precisa de um fisioterapeuta, por quê? Por mais que o treinador ele identifique as diferenças de segmento, inclusive, dia Flavinha, e aí professora? Mas o treinador ele identifica as diferenças nas proporções dos segmentos musculares. O fisioterapeuta ele faz uma abordagem, pessoal, mais funcional e dedicada, porque o treinador ele tem que te dar o treino e ele está ocupado ali, ele não consegue fazer tudo. O cara não é um coringa que faz tudo, tá? Quando o fisioterapeuta ele acessa o físico de um atleta ou de alguém que treina, ele procura por desequilíbrios musculares, tanto na forma quanto na função, tanto na força quanto na flexibilidade. Ele procura encurtamentos, ele procura compensações, ele procura hipersolicitações. E nessa seara é importante você ter o físio. Ele acaba fazendo, às vezes até, a avaliação precoce das capacidades daquela pessoa que treina. E qual a grande dificuldade? Se você esperar para perceber aonde está seu problema, essa avaliação vai ser tardia e você já vai ter perdido tanto capacidade física quanto capacidade de recuperação. Bom, o fisioterapeuta ele dispõe de uma série de ferramentas terapêuticas, tá? Aí tem algumas pessoas que eu preciso falar. Davi Ronce, que é meu irmãozão e que me resgata quando eu tenho um machucado mais feio, né? E aí dentro daquilo que ele utiliza, ele tem desde meios físicos de analgesia, tá? Que vai corrente elétrica e uma dezena de outros aparelhos funcionam muito bem para isso, até cinesioterapia, que é onde o Davi, por exemplo, o Davi Ronce, ele tira o meu paciente que eu não quero operar da mesa de cirurgia. A cirurgia, pessoal, tem um ponto ideal. Você não pode ver uma lesão e falar assim, vamos operar. A lesão ela tem um amadurecimento. Se você opera antes do ponto, a pessoa não consegue evoluir sem dor. Se você opera depois do ponto, essa pessoa não retorna à função. Então tem uma fase muito estreita da lesão que você vai agir medicamente, cirurgicamente, e que você vai melhorar a dor e preservar o máximo possível de função, tá? Mas uma vez que uma lesão se estabeleceu, o que é importante? É você conhecer o que causou aquela lesão. Porque se você opera o sujeito e você não tira o mecanismo de lesão, ele vai perder a cirurgia. E reoperação é a pior coisa que tem. Falha de método não significa que a pessoa que te operou é ruim. Significa que aquilo que fez você machucar não foi tratado. O que o fisioterapeuta faz então? O que o Davi Ronce faz habilmente? Ele identifica esses distúrbios de postura, de função, e ele trabalha como se fosse uma musculação direcionada, para que o sujeito ele consiga fazer a compensação e aí sim, se houver necessidade, operar. 99,9% dos caras que eu mando pro Davi, eles não precisam de cirurgia depois. Por quê? Porque quando volta a função, trata o problema, entendeu? Então, é muito bom ter esse suporte e me chateia um pouco quando você fala para a pessoa, para o paciente, fala assim, olha, você vai precisar de fisioterapia, que é uma notícia boa. Aí ele faz uma cara de, físio. Você nunca fez físio direito. Mas, gente, é a única coisa que consegue resolver, tá? Daí, outras situações. No meio do processo, você tem uma
um espasmo muscular. O pessoal chama de contratura. Contratura não é espasmo, pessoal. Contratura é quando o músculo lesiona e cicatriza, encurtando o tamanho da fibra muscular. Isso é contratura, tá? Isso é muito, muito difícil de resolver. Por isso que a gente nunca deixa chegar aí. Exatamente, churras. Daí tem o Davi Costa, o Alan Joseph, que trabalha com osteopatia, que fazem o Deep Tissue Massage. Mas por que eles procuram na avaliação deles? Eles procuram justamente essas hipersolicitações, esses encurtamentos, esses déficits de flexibilidade, de amplitude de movimento. E aí eles vão procurar quem são os músculos que estão travando isso. Então, por exemplo, e por que isso sai do senso comum? Por que você precisa de um físio para ver isso? Uma vez eu cheguei pro Davi Costa, lá na companhia, todo quebrado. Eu estava com uma dor anterior no ombro que era um negócio fora de série. Doía para fazer força para pegar a mochila aqui. Falei, porra, machuquei o deltoide anterior. Ele me olhou e falou, vamos lá na minha sala. Aí ele pegou, virou, mexeu, esticou daqui, esticou dali. Paulo, você tá com o subescapular travado. Eu falei, porra, Davi, mas minha dor é anterior. Ele fala, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele abriu um material de aula dele, que ele dá aula. Ele falou, ó, tá vendo aqui? Um dos pontos de dor para o subescapular é anterior. Vou te liberar, a coisa vai funcionar. Gente, sem sacanagem, 20 minutos. Mexeu. Uá! Eu já estava levantando o ombro, dor zero, para fazer a flexão aqui. É a diferença do cara que sabe, né? E assim, numa condição normal, o que a pessoa vai fazer? Vai tomar anti-inflamatório 7, 10 dias e ficar pendurado nisso. Não... Eu sou médico, eu gosto de diagnóstico. Eu gosto que alguém me apresente causa. Eu sou chato com isso. Não vem me dar coisa para tratar sintomas sem saber a causa, que eu vou ficar puto. O Davi foi lá, chegou, mostrou. E assim, é uma tendência, é um vício, às vezes, de movimento. E ele me avisou, ó, provavelmente vai acontecer de novo, você vem e a gente trata. Gente, foram 3 semanas, eu fiz uma vez por semana terapia com ele, e foi bom. E gente assim como o Davi Costa, vocês têm que valorizar porque é o cara que realmente tira dor com a mão, entendeu? E ele trabalha na academia, na companhia atlética, tem um escritório lá. Então é legal porque ele está vendo todo mundo, né? E ele vê o pessoal que ele trata. E aí, Fabião, bom dia, bom treino. Vai ver o Davi, né? Olha lá. Outra história legal, o Alan Joseph, também físio, também osteopata, super conhecido, super competente. Ele estava no stand da Max em uns 2 anos. Aí eu cheguei, eu tinha dado uns 2 dias de aula, minha lombar tava um regaço. Eu andava que nem o Robocop, aqui assim. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, travou a lombar? Eu falei, travei pra caralho. Aí ele falou, não, deita aí que eu te ajusto. E aí o que é interessante você ver do profissional trabalhando? O Alan, ele foi procurando com calma, até achar o ponto gatilho, e aí é a coisa do bom profissional, o cara que entende o que está fazendo, né? O Alan, ele dialoga com aquele ponto de gatilho, aquele ponto gatilho. Então não é simplesmente ficar apertando o músculo, massacrando o músculo, fazendo doer. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Davi Costa. Ele falou, Paulo, músculo, você já viu, quando você vai bater bife, você viu como é que é frágil? Você pegar o bife e apertar assim, você esmaga o bife, você estoura ele. Então esse negócio de ficar fazendo a galera arrebentar, você ficar fazendo a galera arrebentar aquilo lá para sentir dor por sentir dor é uma tolice, né? E aquele dia eu estava com muita dor e o Alan foi lá, achou o ponto, e é interessante. Se você prestar muita atenção, lógico que dói fazer isso, mas se você prestar muita atenção, e eu prestei, eu senti ele pressionar o ponto gatilho
e sentia que sempre que aquele ponto gatilho cedia, ele tirava a pressão imediatamente, como se ele estivesse conversando com ele. Tipo, manso, manso, manso. Aí depois ele tirava, o bichinho ia lá, aí ele ia lá, manso, 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 até conseguir liberar. E aí o que ele entende também? Que aquele ponto gatilho, ele gera espasmos em musculaturas acessórias ou que fazem parte da alça muscular e que são também solicitadas na tentativa de defender a sobrecarga naquele ponto. Então não adiantava o Alan simplesmente liberar minha lombar. Ele tinha que liberar o que estava perto. Dentro disso, uma das musculaturas mais importantes, o posterior de coxa, que eu aprendi, porque eu fui no curso do Alan. Então quando tiver, vocês vão gostar pra caramba. E aí, pessoal, é a dica da sabedoria, sabe? Você tem que procurar, você tem que saber reconhecer a pessoa que não te causa dor, mas que muitas vezes ela te pede para suportar a dor para chegar no alívio. E a liberação miofascial, tem um monte de gente que tem medo, isso machuca, isso dói. A bem feita, você sai novo. Eu levantei da maca do Alan, fiquei em pé até as 10 da noite, isso era umas 11 da manhã, minha coluna zerada, 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 tá? Para mim foi um exemplo de bons profissionais, como aqueles que eu citei para vocês, o Davi Ronski, o Davi Costa, o Alan Joseph, que eu sou muito grato, que eu aprendo muito com eles, o que fez até eu mudar o meu exame físico da ortopedia, porque em vez de fazer só o teste diagnóstico, eu comecei a acessar a musculatura com mais cuidado e dar um pouco mais de atenção a esses nuances que às vezes passam batido, né? Saber quando uma dor lombar é uma dor de hipersolicitação, é uma lesão de ligamento iliolombar, que nem da Angela Borges que a gente viu semana passada, né? O Kleber Caiado, boa, Juninho. Kleber, é que o Kleber não está aqui perto, ele está lá em Brasília, só cuida de gente chique, mas o Kleber Caiado também, grande mestre, grande professor Kleber, beijão pra você, querido, obrigado por tudo. Mas é isso, galera, eu preciso isso, não vou chegar atrasado, um beijo no coração de vocês, façam fisioterapia, é importante, tá? Se você treina, é legal você ter um cuidado diferenciado, uma liberação miofascial bem feita, faz muita diferença na tua qualidade de vida, na tua qualidade de treino. Beleza? Então vamos que vamos. Boa terça-feira, amanhã se tudo der certo, eu não tiver tendo problema no meu telefone, a gente se vê. Tchau. Gucci gang, spent 5 racks on these double rings, yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid, do a feed to spend that money on some babe. And I need deals, promise I'm better giving the real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed, some music giving you chills. And every rap motherfucker getting killed. No bullshit, pulling every angle and sucking this little bullpen. Hey,